a nossa quarta aula. Nós temos aí hoje e mais semana que vem para encerrar o ciclo, esse ciclo que a gente começou. E nesse primeiro momento a gente vai fazer um apanhado geral. Nas primeiras aulas a gente conseguiu até hoje estudar aí 6.000 anos de história, de uma forma muito apanhada, muito geral. Por isso que eu até botei o mapa desse lado aqui. Eu ia escrever lá, mas já está tudo escrito aqui, é só falar mesmo. Nós estudamos acerca de Deus no eterno passado, acerca das 7 dispensações que existem. Aprendemos aí que Deus ele pegou a história da humanidade e dividiu como um prédio de 7 andares. E nessa construção desse prédio, nós estamos vivendo o 6º andar de elevador, chegando no 7º andar. Então aí existem 7 dispensações, que a história está dividida assim. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que durou um tempo indeterminado, que foi o tempo da criação, quando Deus criou o homem lá no Éden. Então foi um período de inocência. A segunda dispensação, a dispensação da consciência, que deu início com a queda do homem, a partir do momento em que o homem ele experimentou o pecado, e ali entrou a morte na história da raça humana, e começou então a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano. Nós vimos aqui que começou após o dilúvio com Noé e durou até Abraão. Em Abraão começou então a quarta dispensação, que nós vamos chamar de dispensação patriarcal. E aí de Abraão em diante, a história de Gênesis, ela para de contar a história da humanidade como um todo, e agora ela começa a se concentrar em um povo específico, que era Israel. A origem de Israel, aí vai começar lá em Gênesis 12, E por que isso acontece? Porque agora Deus ele começa a direcionar a história em cima de um povo específico para cumprir o seu propósito, que qual é o propósito original? O propósito de enviar Jesus. E aí nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação dos patriarcas, e ela vai durar até Moisés. Quando Moisés chega, Deus usa Moisés para libertar o povo do cativeiro, e aí o povo, liberto agora de Faraó, vai para o deserto. E aí quando eles chegam no deserto, lá no Monte Sinai, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E ali começa a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. E essa dispensação da lei, ela começa com Moisés e vai até Cristo. E aí nós aprendemos que lá no finalzinho da dispensação da lei, depois do cativeiro, quando no finalzinho do cativeiro de Israel na Babilônia, Deus vai usar o profeta Daniel. E aí vai mostrar para Daniel os acontecimentos acerca do fim. E aí Nabucodonosor vai ter um sonho de uma estátua, e ele não vai entender o significado desse sonho, ele vai pedir para alguém interpretar, e Deus dá a revelação do sonho para Daniel, e Daniel interpreta aquele sonho, que é uma linha do tempo, o resumo da história. Isso a gente também já viu, E lá no capítulo 9 de Daniel, Deus vai revelar para quando Daniel já não mais no período da Babilônia, já agora no Império dos Medo-Persas com Ciro, Daniel está orando acerca de que Deus cumpra o seu propósito, e aí Deus vai dar a Daniel as visões acerca do fim. É Daniel capítulo 9, ali Deus vai mostrar a Daniel as 70 semanas que estavam determinadas sobre o seu povo para acabar a história. E aí nós vimos que dessas 70 semanas, 69 semanas se cumpriram, e uma ainda está para se cumprir. É a última semana de Daniel, que é a semana
do período da grande tribulação. Aí depois nós vimos que vem Cristo, e Cristo, ele morre na cruz, e depois que ele ressuscita, 50 dias depois, vem o Espírito Santo, e aí começa o movimento da igreja na terra. E aí nós entramos de fato no Apocalipse, e vimos que Apocalipse capítulo 1, ele trata acerca das coisas vistas. João ele vai mostrar, né, acerca daquilo que ele viu do Cristo glorificado, já não mais agora o Cristo que ele conhecia na terra, mas ele viu ali o Cristo glorificado. Capítulo 1 vai trazer isso, e o capítulo 2 e 3 são as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, vão contar acerca de 7 períodos da história da igreja, né? Então aqui é a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E aí nós vimos na semana passada, nós conseguimos ver acerca de 5 igrejas. Nós vimos a igreja de Éfeso, que é a igreja do amor decadente. Vimos a igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida. Vimos a igreja de Pérgamo, que foi uma igreja mundana. Vimos a igreja de Tiatira, que foi uma igreja relaxada e profana. Vimos a igreja de Sardes, que foi uma igreja morta. E aí faltou ver 2 igrejas. Faltou ver a 6ª igreja e a 7ª igreja, para a gente finalizar aí o capítulo 3 do Apocalipse e começar o capítulo 4. Né? E na história, onde que isso está na história? A 6ª igreja, o período dela na história começa aproximadamente no ano 1750. A igreja de Filadélfia significa igreja avivada. Uma igreja avivada e missionária. E o período dessa igreja vai de John Wesley até o arrebatamento da igreja. Nós ainda vamos ter remanescentes dessa igreja. Mas o período dela, de fato, na história da igreja, na apostila aí tem, está aqui today, está na página 19 aí, aproximadamente. O período dela, de fato, vai do ano 1750 ao ano 1900. E aí nós vamos ver o período histórico da 6ª igreja. Representa a igreja cristã na sua fase avivada, página 19 aí da apostila. Representa a igreja cristã na sua fase avivada e missionária, a partir de 1750, especialmente nos séculos 18 e 19 e início do 20. Nasce, no começo dessa era, a igreja metodista, fundada por John Wesley. O que marcou a era pentecostal da igreja foi o avivamento da Rua Azusa em 1906. Nessa época, nasce no Brasil, a Igreja Assembleia de Deus, fundada pelo missionário batista Daniel Berg Navi. Esses 2 missionários, eles vão ter uma experiência, eles eram missionários batistas. E aí eles vão para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles vão ter uma experiência na Rua Azusa. Não sei se todos conhecem a história da Rua Azusa, mas na Rua Azusa tinha um galpão de madeira, e quem passava na rua e olhava para o galpão, via o galpão pegando fogo. Literalmente viu o galpão pegando fogo. E aí chamava o corpo de bombeiro. E quando o corpo de bombeiro chegava lá, não estava pegando fogo, tinha uma igreja fazendo culto lá. Mas quem passava de fora e olhava, via pegando fogo. Né? E foi assim, foi um movimento que se espalhou por todos os Estados Unidos na época. E esses 2 missionários batistas, eles vinham para o Brasil, mas primeiro eles foram para lá, e eles tiveram a curiosidade de ir nesse culto. E quando eles foram nesse culto, eles foram batizados pelo Espírito Santo, e aí eles voltam para os seus países de origem, para levar a experiência que eles tiveram para a igreja batista de onde eles eram. E aí o que acontece com eles quando eles chegam lá? Eles são expulsos da igreja batista. Falam, aqui a gente não acredita nesse negócio não. Se vocês querem entregar esses dons, esse negócio de batismo no Espírito Santo, então caça o rumo de vocês, aqui vocês não podem ficar. E aí o que Daniel Berg e o Navi vão fazer? Vão vir embora para o Brasil, vão estabelecer lá no Belém do Pará e fundam a nova seita, é assim que ela era conhecida, hoje conhecida como
a Assembleia de Deus. Foi assim que nasceu as Assembleias de Deus no Brasil, né, de um movimento avivalista lá em 1910, para ser mais preciso. Então, isso foi um marco da igreja de Filadélfia, uma igreja avivada, né? A igreja ela chegou no seu ápice, como pentecostal, como missionária. Só que esse período, ele foi até o ano aproximadamente até o ano 1950, mais ou menos. 1970, 80, 90. Quando a igreja chega no ano 2000, ela já não tem mais esses traços da igreja avivada que ela era de 100 anos atrás. A igreja de 2000 para cá, que é a igreja contemporânea, que é a igreja que nós estamos vivendo, é a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja. Então nós estamos vivendo a 7ª igreja. Estamos aqui no 7º período. Quem é a igreja de Laodiceia? Uma igreja morna. Laodiceia significa direitos do povo. Direitos do povo mandar. Direitos humanos. Aqui que manda é a democracia. E nós vivemos um momento democrático. Né? O que manda é o povo. O que manda é a maioria. Né? Parece que o apóstolo Paulo se esforçou para introduzir o evangelho em Laodiceia. E hoje escreveu uma epístola acerca do qual se refere em Colossenses 4,16. É a igreja onde o povo que ocupa os bancos controla o púlpito. É uma igreja popular e tudo que não é popular não pode ser mencionado no púlpito. Os pastores são classificados de acordo com a sua capacidade de atrair multidões e levantar dinheiro. Essa igreja prefere pessoas simpáticas ao público e não testemunhos legítimos. Então são as características da igreja de Laodiceia, que infelizmente são as características da maioria das igrejas dos dias de hoje. Né? Então, por mais que a gente tem que fugir, tem que negar, quando a gente para estudar as características dessa igreja, nós vamos ver que é exatamente o que nós estamos vivendo. Claro que a gente não vai generalizar, mas a sua maioria é o evangelho que se vive hoje, a igreja de Laodiceia. E quando João escreveu acerca da água morna, Laodiceia entendeu isso muito bem. Por quê? Ela entendeu isso muito bem. Em Laodiceia não tinha água potável na cidade. O que Roma precisou fazer? Precisou construir um aquaduto para poder levar a água até a cidade. Então, da fonte da água até a cidade, a água ela viajava quilômetros por um aquaduto de pedra. E no meio do caminho, o que ia acontecer com essa água? Ela se aquecia. Então, quando ela chegava na cidade, ela já chegava na cidade morna. E se as pessoas ousassem beber aquela água, sem ela passar por um tratamento de resfriamento, as pessoas passavam mal, davam náuseas. Era uma água intragável. E Jesus comparou aquela igreja com a água intragável da cidade. A igreja entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Uma água impossível de ser consumida. E em vez de fazer bem, em vez de trazer vida, trazia doença, trazia morte. Então, isso é muito sério. Né? E Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é muito interessante. O que está escrito lá? Lê para mim aí alguém. 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então essa é a garantia mais específica do nosso próprio Senhor, de que nós, os verdadeiros cristãos, não passaremos pelo período da grande tribulação. Estamos que vamos estudar a partir de hoje. Então o que o texto diz? Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Né? Bom, momento de reflexão para a gente encerrar o assunto das igrejas.
Diz assim: ainda que cada carta fale de uma época específica da igreja na história, entende-se que em todas as épocas, em todos os lugares, existem cristãos que se encaixam em alguma das realidades acima citadas. Muitos perderam o primeiro amor, muitos são duramente perseguidos por Satanás, quer de forma direta ou indireta. Muitos têm se deixado levar pelo mundanismo que invade as igrejas. Muitos têm se deixado levar pela corrupção. Muitos estão perdidos na casa do Pai. São sepulcros caiados. Pessoas que perderam a vitalidade espiritual e que estão na igreja há anos e ao mesmo tempo estão afastados de Deus. Mas ainda há aqueles que não mancharam as suas vestes e que buscam a experiência do coração abrasado todos os dias e que não se contentam com o que já receberam, mas querem mais de Deus a cada dia. No entanto, existem também pessoas mornas que ficam em cima do muro. Não se decidem se são pentecostais ou tradicionais, que não decidiram se querem a bênção ou o abençoador. Essas pessoas, se não se voltarem apenas para Deus, serão vomitadas por Ele naquele grande dia. Então, resumindo, existem pessoas com características de todas as igrejas nos dias de hoje. Sempre existiu em todos os períodos da história. Por isso que João escreveu as 7 cartas para 7 igrejas específicas, mas todas as igrejas receberam 6 cartas das outras igrejas e foi ordenado que lessem nas igrejas locais. Porque lá tinham membros, tinham alguns cristãos que caía, que a caráter servia. Né? Bom, a terceira parte do livro, que é que nós vamos começar a ver a partir de agora, que é o Apocalipse capítulo 4, são as coisas que hão de acontecer. Né? Então vem aqui o arrebatamento, e agora vamos virar o mapa. Me ajuda aqui, pastor, virar esse mapa. Obrigado. Então nós temos aqui, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a terceira parte do livro, que é as coisas que hão de acontecer. E aí eu preciso ler pelo menos essa introdução que está na apostila, porque isso aqui é muito importante, que fala acerca de alguns modos de interpretar o texto, que a gente precisa entender daqui para frente, que a gente vai lidar com várias figuras diferentes. Né? Então, assim, o capítulo 4 do Apocalipse tem início a parte 3 da divisão geral do livro. Conforme vimos em 1,19, isso é, as coisas que hão de suceder. Essas coisas vão do Apocalipse 4 ao 22, ou seja, todo o resto do livro. E está subdividida em mais 4 partes, sendo elas período tribulacional. Período tribulacional é 3 anos e meio. Depois vem o período grande tribulação, que vai durar aí mais 3 anos e meio, né? E depois o milênio e depois a era das eras. Então isso aí são as 4 partes, e que está subdividida essa última parte do Apocalipse que a gente vai ver hoje, né? A partir de hoje. Para interpretarmos a passagem desse livro, precisamos primeiro aprender a separar o que é figurativo, o que é simbólico e o que é literal. Que agora, daqui para frente, a gente vai precisar filtrar isso, para a gente conseguir fazer uma boa interpretação. E aí eu explico de uma forma resumida, o figurativo. O que é uma passagem figurativa? Se dá passagens que empregam figuras de linguagem. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Mas ele é uma porta de madeira? Não. Ele usou aqui uma figura de linguagem.
para dizer que ele é o acesso. O que é uma porta? A porta ela é o que te dá acesso de um ambiente para outro. E Jesus ele é o acesso para a vida eterna. Né? Então por isso que ele usa essa figura de linguagem. E aí nós também vamos ver no Apocalipse alguns textos figurativos, vamos ver também alguns textos simbólicos. É o que usamos quando se trata de objetos animados ou inanimados, que aparecem paralelamente a fim de esclarecer o assunto. O livro do Apocalipse era tão complexo que João precisou usar símbolos para explicar alguns assuntos. Por exemplo, o próprio sonho de Nabucodonosor, que a gente estudou nas aulas passadas. O sonho de Nabucodonosor da estátua de vários metais simbolizava os reinos empíricos mundiais, da Babilônia ao retorno de Cristo. E teve coisas que João viu que ele não conhecia. Então ele precisou usar de símbolos e coisas que eles conheciam para tentar assimilar e tentar entender o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo ensinar. E aí nós vamos ter alguns textos que são literais. Né? Quando se usa termos que realmente são o que são. Por exemplo, foi profetizado que Jesus nasceria de uma virgem. Isso foi literal. De fato, Jesus literalmente nasceu de uma virgem. E aí nós temos uma outra questão muito importante também que a gente não pode ignorar no estudo do Apocalipse. Ninguém, ao estudar o Apocalipse, deve ignorar as passagens parentéticas desse livro. São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas e juízos que virão sobre a terra. Ou seja, João está ali narrando os fatos, os acontecimentos, e aí no meio da narrativa ele para de narrar o que está acontecendo, e ele abre parênteses e fala de outra coisa que não tem nada a ver. E aí depois ele fecha parênteses, e aí ele começa a narrar de novo os acontecimentos, e aí ele para, ele abre parênteses e ele vai falar de outro assunto. Depois ele fecha o parênteses e ele começa a narrar de novo. Isso vai acontecer 7 vezes durante o livro. Então, parece que é um pouco complicado por causa disso. Você está ali lendo a história, você está vendo aí Apocalipse 2 e 3, a gente está vendo, né, acerca ali da história da igreja, e aí no capítulo 4 já vai começar a ser os acontecimentos futuros, de arrebatamento, e aí do nada o texto para de contar o que vai acontecer, e João vem com outra história, vem falando de outro assunto, e depois ele fecha a parede e ele volta. E aí eu identifiquei, isso está identificado aí para vocês, existem 7 passagens parentéticas do livro. Capítulo 7, versículos de 1 a 17, que vai falar acerca de 2 grupos de redimidos, judeus e gentios. Um grupo na terra e um grupo no céu. Apocalipse 10, do versículo de 1 ao capítulo 11, versículo 13, aí abre-se outro parênteses, e aí João vai falar acerca de um anjo com livrinho e as 2 testemunhas. A gente vai ver mais detalhe em cada passagem dessa, tá? Aí lá no capítulo 14, versículos de 1 a 20, João ele abre outro parênteses, e aqui ele traz 7 visões acerca do que ele viu. E aí fecha o parênteses e ele continua narrando os acontecimentos. Aí chega lá no capítulo 15, versículos de 1 a 4, abre outro parênteses e fala-se de 7 anjos com as 7 últimas taças. E aí fecha o parênteses. No capítulo 16, versículo 13 a 16, o ajuntamento dos reis em Armagedon e Meguido. E no capítulo 17, de 1 a 18, a grande meretriz cavalgando numa besta. E os 7 parênteses está lá no capítulo 19, de 1 a 10. 4 aleluias no céu e as bodas do cordeiro. Então são coisas que acontecem paralelas, que João para de narrar os acontecimentos e vai tratar o outro assunto, depois ele volta, mas parece difícil. Mas quando a gente já tem isso em mente, quando a gente for lá estudando, e chegar nesses textos, a gente para, a gente já sabe que isso aqui é um parênteses e que não é a continuação dos acontecimentos. Então a gente já consegue parar e separar. Opa,
agora que eu vou ler, não faz parte da interpretação da continuidade dos acontecimentos. Então vocês precisam ter isso em mente. Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue interpretar o Apocalipse sozinho em casa. A gente consegue lendo lá e interpretando, mas precisa levar isso daqui. Né? Não sei até onde eu vou conseguir chegar, mas com essa ferramenta aqui vocês conseguem ler sozinhos. E quanto ao arrebatamento, existem 4 interpretações acerca do arrebatamento. O arrebatamento parcial, o arrebatamento pós-tribulacionista, o arrebatamento mesotribulacionista e o arrebatamento pré-tribulacionista. Então existem 4 escolas que estudam, que interpretam e acreditam na relação do arrebatamento. O arrebatamento parcial, como é que funciona? No arrebatamento parcial, nem todos serão levados na primeira colheita. Só os que estão vigiando, esperando a vinda do Senhor e alcançar a perfeição espiritual. A outra metade da igreja passará pela grande tribulação e, se persistir até o final, será arrebatada no final da grande tribulação. Essa teoria aponta que o sacrifício de Jesus na cruz não foi uma obra completa de salvação, mas que o homem é salvo pelo que Jesus fez, somado àquilo que o homem faz. O homem é salvo não somente pela fé, mas por fé e por mérito. Essa teoria não está de acordo com a palavra de Deus. A igreja, ela tem ordem de estar vigilante, esperando sim o arrebatamento. Mas isso não implica nela ser digna de participar do arrebatamento. Então, assim, isso aqui não tem nem muito o que falar. É absurdo. Acredita que metade vai subir no arrebatamento e aí Jesus vai levar a noiva pela metade. Vai levar metade da noiva e deixar metade da noiva passar a grande tribulação e lá no final leva o restante. E isso não bate. A igreja ela é um corpo. Paulo ele vai tratar muito isso. A igreja, lá em 1 Coríntios vai falar sobre isso. Todos nós somos muitos, mas juntos formamos um único corpo e que Cristo é o cabeça. E sendo assim, quando acontecer o arrebatamento vai acontecer do corpo todo. Ele não vai levar só a metade do corpo e deixar outra metade aí. O segunda escola de interpretação é o arrebatamento pós-tribulacionista. Esse aqui acredita que a igreja continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, no final da presente era, e será levada às nuvens para encontrar o Senhor que veio pelos ares, para retornar imediatamente com ele. Essa teoria nega o dispensacionalismo. Então essa teoria aqui, ela nega a história das 7 dispensações, fala que aquilo ali é balela, não existe, E ela nega a diferença entre Israel e a igreja, e nós aprendemos a isso, que Israel é uma coisa e a igreja é outra. Deus tem um tratamento com Israel e tem outro tratamento diferente com a igreja. São mistérios diferentes, A diferença entre arrebatamento e segunda vinda são eventos diferentes. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra. Nós vamos ver isso com mais detalhe, E eles negam a iminência da vida de Jesus. O que é a iminência da vida de Jesus? O que significa isso? Está prestes a acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. E essa teoria nega isso. Essa teoria é a teoria do pós-tribulacionista. Jesus só vai voltar depois que acontecer todas as coisas da grande tribulação. Então eles negam a iminência da volta de Jesus e qualquer cumprimento vindouro de Daniel, capítulo 9, 24 e 27. Então nessa teoria já se cumpriram as 70 semanas de Daniel. Também tem a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. O que são eles? Eles pregam que a igreja vai ser arrebatada ao final da primeira metade da grande tribulação.
na metade das 70 semanas de Daniel, na 70ª semana de Daniel. A igreja vai subir junto com as duas testemunhas. E a base para eles é idêntica aos pós-tribulacionistas. E tem a quarta linha de interpretação, que é a que nós acreditamos, e nós temos aí mais de 50 evidências na Bíblia acerca disso, que foi o material que eu já distribuí para vocês, que é o arrebatamento pré-tribulacionista. A igreja, o corpo de Cristo em seu todo, serão, por ressurreição e por transferência, retirados da terra, antes de começar a 70ª semana de Daniel. A base desse pensamento está no método literal de interpretação das Escrituras. Nós cremos no dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É as 7 dispensações. A história é dividida em 7 dispensações. Então é a nossa linha de estudo. Nós cremos que a igreja de Israel são 2 grupos diferentes e temos base para isso. Eu citei aí pelo menos 2, Zacarias 13:6 e João 3:29. Nós cremos que a igreja é um mistério que não estava revelado no Antigo Testamento, e aí eu trouxe base bíblica para isso, porque não é só falar que nós cremos, nós precisamos mostrar por que cremos. Então eu trouxe aí na apostila as referências bíblicas para os irmãos lerem em casa. Efésios 3:1-7, Romanos 16, Colossenses. Essa era presente foi inserido no plano divino por causa da rejeição por parte de Israel ao Messias na sua primeira vinda. Então nós acreditamos nisso. Lá em Romanos 11, 25-26. Esse plano de mistério deve ser completado antes que Deus possa retornar seu plano com Israel e completá-lo. Bom, e o capítulo 4 do Apocalipse, ele vai tratar acerca do arrebatamento. Mas antes da gente entrar de fato no capítulo 4, que horas aí? 5:09. Nós vamos dar uma pausa e eu trouxe um vídeo de 10 minutos. Então nós vamos assistir esse vídeo e depois a gente vai... Já pode sair. Eu vou colocar um vídeo ali para a gente ver, de 10 minutos, que o vídeo vai explicar de uma forma resumida o que a gente vai começar a ver daqui para frente. Fica melhor, né, trabalhar com o visual aí. Mas você pode estar aqui, se vocês orarem, você consegue ouvir depois, tá? O que é o arrebatamento da igreja? O que acontecerá? Veja o que a Bíblia diz. João capítulo 14, versículo 13. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No sermão profético de Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus já se cumpriu, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. O mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos cristãos de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados, que receberemos um corpo glorificado. O que é e quando se dará o arrebatamento? A palavra grega para o arrebatamento é arpazo, que significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os cristãos que no Novo Testamento o apóstolo Paulo escreveu 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Ela seria utilizada para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão no Egito. Números capítulo 10, versículo 2 a 10. No arrebatamento, a trombeta também soará como nos dias de Moisés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A expressão no momento, em grego átomos, significa a menor divisão possível de alguma coisa. Nesse caso, do tempo, abrir e fechar de olhos. Tal será a rapidez de transformação dos vivos quando soar a última trombeta na volta de Cristo. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. A certeza da esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e no piscar de olhos, transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. É a chegada repentina do noivo, em continuidade ao sermão profético de Mateus 24. Jesus contou a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo
capítulo 25, versículos 1 a 13. O casamento hebreu possuía uma longa celebração, que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, na qual o noivo em cortejo ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar, e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares, com a sua noiva a igreja. Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 27. E a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido, naquele momento, será transformado e receberá um corpo incorruptível. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Aguardando o arrebatamento, Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja. Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação, e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Permaneça fiel ao Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. No seu sermão profético, Jesus se utilizou em uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar. Então, se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. Parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiros, talentos para investir. O senhor deu talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperava seu senhor, investiram os talentos que receberam. Mas um deles enterrou o talento recebido, como muitos de nós. Ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Conclusão: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que estão brancos para a ceifa. Amém. Glória a Deus.
o vídeo deu uma resumida legal, não preciso falar mais nada, né? Acerca do arrebatamento. O vídeo deu uma explicada legal, o que significa, como é que vai ser, né? E a página 24 aí da apostila, o arrebatamento. A parte epistolar do livro foi precedido da sublime visão de Cristo glorificado. Da mesma forma, a parte profética desse livro agora é precedida de uma visão deslumbrante de Deus. E eu quero chamar a atenção para algo muito interessante. Quem estiver aí com o texto aberto, com o livro, a Bíblia aberta, Apocalipse 4, versículo 1. Lê para mim aí. Só um. 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouviram falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Olha só, João aqui, ele está representando quem? Ele está representando a igreja. João faz parte da igreja, né? E aí o texto diz que depois dessas coisas, que coisas? Das coisas que ele escreveu no capítulo 2 e 3 acerca da história da igreja. Depois que se cumpriu o ciclo das 7 fases da igreja, então eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a voz como de trombeta. E o que essa voz disse? Sobe aqui. Ou seja, e se ele representava a igreja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui exatamente o momento do arrebatamento. É aqui que está o momento do arrebatamento do livro do Apocalipse. João, ele representa a igreja. Então, Apocalipse 4, versículo 1, nesse momento em que ele, depois dessas coisas, que é as 7 fases da igreja, né, ele ouve a voz, sobe aqui. E aí depois que ele sobe, e aí Jesus vai falar com ele. E eu vou mostrar a você o que vai acontecer daqui para frente. E aí, tudo que João vai ver daqui para frente, Apocalipse 2 e 3, João ele tem uma visão dos acontecimentos da terra. Da terra, ele vê o que está acontecendo na terra. A partir do capítulo 4, ele é arrebatado em espírito. E ele sai da terra e vai para o céu. E agora, tudo que João contar daqui para frente, ele está vendo do céu para a terra. Ele não está mais na terra. Essa pessoa, Moisés, foi arrebatado já? Não. Deus ou não? Não. Vamos lá. E as pessoas antigamente, como é que fica? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver o que está escrito lá. Tessalonicenses 4, Versículo 13. versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vamos continuar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pode ler. Eu vou te falar até onde. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
e os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, todos que dormiram no Senhor, eles ainda não estão exatamente no céu, eles estão no paraíso, aguardando a ressurreição. E aí, nós temos os santos, agora nós temos uma divisão aí. Nós temos os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. As pessoas caem nesse paraíso, o que não for para o céu. Oi? Todos esses estão paraísados para o céu. É. Mesmo que errou, não fez. Se está no paraíso, a salvação está garantida. Porque existem dois lugares. Existe o seio de Abraão e existe o inferno. Então, aí nós temos aqui, ó, a sepultura. A sepultura é para todo mundo. Morreu, o corpo vai para a sepultura. Quem é ímpio, o corpo dele, a alma dele, vai para o céu, que é onde fica a alma dos ímpios, um lugar de fogo, dor e sofrimento. E aqueles que morreram, salvos, que morreram em Cristo, a alma deles vai para o seio de Abraão, que é o paraíso. Durante o Antigo Testamento, o seio de Abraão e o Hades ficavam no mesmo lugar, separados por um abismo. Tanto que quem estava em um lugar podia ver quem estava no outro. E a gente vai ver isso com a parábola lá do rico e o Lázaro. Na apostila, lá no finalzinho eu explico sobre isso. Eu dou uma folheada lá no final, eu falo sobre os infernos que existem. Eu só vou dar só uma palhinha aqui. Então, nós temos aí todo mundo que morreu, de Abel até Cristo, até o ladrão da cruz. De Abel até o ladrão da cruz, essa galera aí está no paraíso, no seio de Abraão. A galera que morre após a ressurreição de Jesus, que aí já começa o mistério da igreja, está no paraíso. Mas são chamados santos do Novo Testamento. Quando aconteceu o arrebatamento, e assim, ali está Paulo, João, todos os apóstolos, todos os mártires, todo mundo que dormiu no Senhor, da morte de Cristo para cá, da ressurreição de Cristo para cá, está no paraíso. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, todos os santos do Novo Testamento ressuscitarão. Junto com a igreja. E aí eles ressuscitarão primeiro, como a série leu, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, nós vamos ter a nossa matéria transcodificada, nosso corpo transformado num corpo incorruptível, e aí nós vamos subir para o céu. E aí vai acontecer durante 7 anos uma festa de casamento no céu, as bodas do Cordeiro, acontece o julgamento da igreja e bodas do Cordeiro, e enquanto isso acontece o tribunal de Cristo e bodas de Cordeiro no céu, na terra estará acontecendo os 7 anos da grande tribulação. A igreja em festa no céu e a terra sendo julgada, e Deus tratando com Israel. Acabando-se os 7 anos, o que vai acontecer? Aí Cristo retorna, já com a igreja triunfante, que foi arrebatada 7 anos atrás. E aí, todos os santos do Antigo Testamento, junto com os mártires da grande tribulação, ressuscitarão, para poder entrar no milênio. Vão ser 1000 anos de paz. Depois desses 1000 anos, aí Satanás vai ser solto pela última vez e vai enganar a população. Os que nasceram durante o milênio vão se voltar contra Deus. E mais uma vez, a gente vai falar isso com mais calma na semana que vem, vai ser a última aula. E então vem a última batalha do Armagedon e o juízo do trono branco. Entendeu? Desde que eu não entendo esse tratamento, já vi pessoas falar assim que eu achava assim, Jesus era vir,
invalida a graça. Né? Se fala que Jesus ele vai vir, ele vai pegar uma régua e vai medir quem merece ser arrebatado, ninguém merece ser arrebatado. Não vai ser ninguém, então. No período da graça fica inválido. Jesus pagou o preço lá atrás. Por exemplo, de todas as igrejas do Antigo Testamento, sabe qual é a igreja mais pecadora? Quem sabe? Qual é a igreja do Antigo Testamento onde nessa igreja eu encontro todos os tipos de pecado? Alguém sabe? Foi a pior igreja do Novo Testamento. Foi? Qual foi a pior igreja do Novo Testamento, da época dos apóstolos? E foi a igreja que mais deu trabalho para um determinado apóstolo. E nessa igreja encontra-se todos os tipos de imoralidade. Se tiver chocolate, eu falava. Hoje a igreja de Corinto. Acertou. A igreja de Corinto, embora foi a igreja mais espiritual, foi a igreja mais pecadora. A igreja de Corinto encontrou todo tipo de pecado que você imaginar, vai ter na igreja de Corinto. Se ler Coríntios aqui, vai. Leia primeiro e 2 Coríntios aí que vocês vão ver problema de divisão, panelinhas na igreja, você vai encontrar o filho deitando com madrasta, homens deitando com animais, a ceia era uma bagunça, era uma irreverência total, né? Todo tipo de problema que você imaginar tem na igreja de Corinto. Era a pior igreja. Padinhamento. Mas com tanto problema na igreja de Corinto, olha como é que Paulo vai tratar essa igreja. Isso daqui é um dos maiores exemplos acerca de... Quando a gente fala da graça, nem entrar nesse assunto, né? Mas... tem coisa, Você pode dar, né? Tá vendo que abre, né? Agora você já sabe. Perguntou, você fala. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A pior igreja do Novo Testamento, a igreja mais pecadora. Olha como é que Paulo vai chamar essa igreja. Primeira Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, ao sacrificado de Cristo Jesus, chamado Santo, a todos que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, então nós vemos aí como é que Paulo vai chamar o que? Igreja de Corinto? De quê? A igreja de Deus. Meu pai, tá vendo? A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus. E aí como é que ele continua? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Como é que pode uma igreja tão pecadora, Paulo ainda chamar eles de santos? Tem viu, né, pastor? Que tem gente que o irmãozinho fala que nem da paz do Senhor, mas que ele irmão. E aí, vocês me fizeram caminhar por outro caminho, né? Pergunta mais, Milena. O triângulo aqui vai representar Deus, tá? Vai representar o Pai. E Esse desenho dele que legal. Hoje ele fez um E Quer dizer que o ser humano tem uma perna mais grossa que mais. É porque é feito defeito. No Antigo Testamento, quando Deus ele olhava para o ser humano, ele olhava diretamente para o ser humano e enxergava todos os pecados do homem. E aí esse é o tratamento de Deus no Antigo Testamento. Ele olhava diretamente para o homem e via todos os pecados do homem, e o pecado, ele separava o homem de Deus, por isso que tinha um véu lá no templo. Não quero entrar nesse mistério hoje não. Quando Jesus vem, e aí Paulo ele tem a mente de Cristo, ele vai falar sobre isso. Eu carrego meu corpo a marca de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então Paulo ele também tinha a visão de Cristo. E ele enxergava a igreja igual Cristo, igual Deus enxergava a igreja. E como que Deus enxergava a igreja? Depois que Jesus veio e morreu na cruz, e derramou o sangue dele na cruz, saía a gota de sangue de Jesus,
Deus ele já não olha mais diretamente para o homem. Deus, antes de olhar para o homem, ele olha para quê? Ele olha para a cruz, para o sacrifício de Jesus e depois para o homem. E aí o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, independente de qual seja o pecado dele. Uma vez que ele aceita Jesus, que ele se coloca no compromisso de buscar a Deus, de se arrepender, ainda que errar. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas uma vez que o homem ele aceita o sacrifício de Jesus e ele se coloca debaixo do sangue de Cristo, Deus, quando olha para o homem, já não olha para o homem pecador, mas olha para o homem santificado, não porque o homem é santo, mas porque o sangue de Jesus tem o poder de santificar. Por isso que Paulo vai olhar para a pior igreja do Novo Testamento e chamar eles de santo. Porque Paulo primeiro olha para Cristo, depois para a igreja. Não queria entrar nesse mistério não, né? Mas... Voltando aqui, o que ficou na minha mente, assim, eu pensando na festa que é a boda do Cordeiro. Gente, o povo, Moisés, Abraão, Jacó, não vão participar da festa. Não. Entendeu? É um Eles mistério que não vai vão para a igreja. participar. Só que... É isso que eu ia perguntar. Oi? Logo eles, né, que Ele já passou a fase deles. tiveram uma trajetória, né, de grandes feitos na terra, né? Bom, nós vamos ver. Ainda nem vai subir, ainda vai lá no milênio ainda. Sinto muito, mas essa história vai ser. Mas se for olhar para esse lado, você vê a trajetória de Moisés todinha, desde dos estudos dele, do sacrifício que ele fez para tirar o povo de lá. Ele não conseguiu entrar lá, na terra prometida. Se for olhar para esse lado, só 2 entrou de milhões que ele tirou do Egito. Só 2 entrou. Não é ele. Mas você tem 2 camadas que eu admiro muito na Bíblia. Você sabe quem são? Enoque e Elias. Esse já foi direto. Eles estão lá. Esse foi Não, chamado. conheceram a morte. Mas aí é que a gente entende, igual ele explicou ali agora. Porque Deus via, vamos supor, por mais que, quando a gente fala, por mais que Davi pecou, que não sei o quê, mas ele tinha o seu filho, porque Deus olhava diretamente para o homem lá. Então ele via todos os pecados, mas ele se arrependia muito amargamente depois disso. Mas Deus via ele como Uma vez no navio lá no lugar, falando que Jesus é tão Não, bom, sim, ele não não vai vai participar. participar da igreja do céu. fonte. Porque Jesus não levou nem Hebreus, capítulo 11. Eles vão fazer missão da Hebreus, capítulo 11. Galeria da fé, né? Em Hebreus, capítulo 11, existe a galeria da fé. Lá está citado todos os salmos do Antigo Testamento. Vai falar, não todos, porque são muitos, mas os principais. Né? Mas é E o capítulo termina, o versículo 39. E todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o versículo 38 vai falar que eles eram homens do quais o mundo não era digno, mas não alcançaram a promessa, que nós vamos alcançar. Que Deus preparou para nós, igreja. Isso aí eu devo de mim, gente, eu me posso. Bom, vou tentar pelo menos finalizar o capítulo 4, né, para tirar um pouco das dúvidas aí. Então, o Giovanni ficou com dúvida do capítulo 4, né? Sim, só que no início ali. No início das pausas, tá? No início do capítulo. que ele recebeu é o que ele está passando para nós. Bom, então vamos lá. Sem ver que estava escrito aqui, eu acabei falando que ainda está escrito na apostila, então vou pular aqui.
já está tão dentro da mente que eu já falei sem saber que estava escrito aqui, mas não tem problema não. Bom, o versículo 1, vamos comentar então resumidamente o capítulo 4, para ver se eu consigo sanar suas dúvidas. Já falei do versículo 1, tá na página 25 da apostila. E aí no versículo 2, João fala, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O trono fala de poder e autoridade. E desse trono celestial que emana toda a autoridade. Ele é o ponto central do universo e de toda a criação. Ah, tá. Eu já sei onde você teve dúvida. Vamos continuar aqui então. O versículo 3. O versículo 3 fala que o que estava sentado era na parede semelhante à pedra de jaspe e sardônico. Êxodo 28, 17 e 20. Vemos que o jaspe e o sardônico eram a primeira e última pedra do peitoral do juízo do sumo sacerdote, denotando que não se trata de um trono de graça, mas sim de juízo. Ou seja, o que João está vendo aqui era que iria começar sobre a terra um tempo de juízo, e não um tempo de graça. Né? O arco é demonstração visível da fidelidade de Deus no seu pacto com o homem. A esmeralda era a pedra preciosa que no peitoral do juízo correspondia ao nome de Judá, realçando assim a soberania de Deus, pois Judá era a tribo real. Nesse versículo temos 3 elementos: o jaspe e o sardônico, que simbolizavam a justiça, o arco da aliança, representando a fidelidade de Deus, e a esmeralda representando a soberania. E aí nós vamos entrar no versículo 4, e no versículo 4 ele vai dizer que havia 24 tronos. Por que 24 tronos? Alguém sabe por que João viu 24 tronos? Quem são esses 24 anciãos? Por que 24? Por que esse número? Essa é a nossa pergunta. Israel são 12. E os 12 apóstolos. Exatamente. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Então, na verdade, esses 24, no caso, os 24 tronos, que estão com os 24 anciãos, no caso, seriam 12 anciãos representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. certo. Aí, a dúvida. Judas. Judas foi substituído. Ah, tá. Então, são 12 Judas foi apóstolos. inclusive, Essa é uma das questões também. Judas foi substituído sem autorização de Deus, fizeram a escolha errada. E botaram quem Deus não mandou, porque a escolha de Deus era Paulo. Foram lá e botaram Matias. Porque está lá no comecinho lá do livro de Atos lá, que Judas morre, e aí eles vão ficar, não, mas a gente tem 12, a gente tem que, vamos levantar alguém aqui. E aí eles mesmo entre eles lá, vamos levantar Matias. Eles levantam esse Matias, que é o único momento da vida que você vê. Onde eles não queriam Paulo pelo fato deles antes ser perseguidos. Nem conheciam ele, Paulo vai se converter lá na frente. Eles nem consultaram o Senhor para Então foi o poder. propósito de Deus, então, mesmo, foi o mesmo propósito de Deus, porque eles levantaram alguém que Deus não queria, mas até então eles não conheciam Paulo. Então, E quando conheceram também, a igreja da época não aceitou Paulo, não. Pedro teve uma resistência muito grande por Paulo. tá. Aí no caso dos 12 apóstolos, a metade desses tronos, 12 apóstolos, É. que substituiu Judas. Foi substituído. E no caso era o líder de cada uma das tribos? Cada uma das tribos. Então era 24. Era Aí. 24, cada um era um líder. Cada ancião, um ancião de cada Era um tribo. líder. Mas a igreja não aceita. É chamado de príncipe. E sentado sobre o trono De onde? 24. Então, mas acho que isso aqui já é uma visão, vai ter que saber interpretar isso aqui. Como o pastor Daniel falou, que esse pessoal que morreu pós Jesus Cristo, eles dormem, né? Eles estão lá no paraíso das. Então, isso aqui é uma visão
visão Futura. bem futura, porque Não é algo que já está eles acontecendo. ainda não estão lá no céu. Eles não estão lá agora. Mas está Isso é algo depois, então. futuro. É negócio Tudo que vão falar daqui para frente não aconteceu e não está acontecendo. vai acontecer ainda. Entendeu? E já começa por essa visão aqui. Isso é a formação que vai se ter lá no futuro. O trono de Deus, né, Jesus, e 24 tronos de volta. 12 dos apóstolos e 12 de Israel. Você não tiver tribulação em milênios, assim? Oi? É. As 12 tribos. Ok? E aí no versículo 5, talvez eu acho que você também teve dúvida. Sim, no finalzinho do 5 eu tive dúvida. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2 vai responder. Vou deixar a Bíblia responder essa. Nós já estamos finalizando, tá? Vamos finalizar pelo menos esse capítulo. Isaías quanto? Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2. E aí você vai ler e vai contar aí, tá? Vamos lá. Então. Isaías 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantos espíritos deu aí? Deu 7. Tá aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. 6, fora do Senhor já conta como um aqui. Isso aí. Então, o que aí está falando são as características de Deus. Ah, tá. Então não são as características dele, mas que ele simbolizou como 7 espíritos. É. Deus. 7 espíritos de Sete Deus. espíritos de Deus. De Deus. São as características de Deus. Sanada a dúvida? Sanada a dúvida. Na minha cabeça, o que colou as placas? O Espírito de Deus. Para mim, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, que eu venho estudando até hoje, né? Espírito Santo de Deus, é o que eu conheço da Trindade. Aí pegou lá no capítulo, no versículo 5, do capítulo 4 lá, vem os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho que saber quais são os outros 6, certo? Então são as 7 características de Deus. Tá bom? Mas automaticamente, isso foi que nós temos, né? Mas na verdade o Espírito Santo ele acaba dando nós, que alguns teólogos dizem que nós somos pequenos cristos. Agora ele divide, mas o Senhor nos dá, igual Salomão, né? Sabedoria, inteligência, discernimento. Então é maravilhoso pensar assim. Lógico que a gente não compara a grandiosidade, mas em alguns institutos aqui, Deus acaba nos presenteando, podemos dizer assim, né? Para poder trabalhar com as questões sérias. Eu estudando a sabedoria de Daniel, ela se sobressai a sabedoria de Salomão. Estou falando aqui, né? São coisas que a Bíblia Essa maravilha que provém de Deus. É por isso que Jesus fala assim que deixar o Espírito Santo, porque realmente o Espírito Santo ele acaba. Bom, o versículo 6 aí diz assim: havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Temos aqui a dificuldade de João para descrever os materiais vistos no céu. Sua dificuldade foi ainda maior, porque são materiais que não existem na terra. O mar de vidro simboliza a paz e tranquilidade do céu. Como que mar sem água. É porque lá não há mais necessidade de lavagem e purificação da igreja. Então não precisa ter água no céu. Lá não vai precisar lavar e purificar nada. Mas ele quis, ele tentou externar o que ele viu. E ele não achou palavras porque ele não conhecia, e ele falou que era um mar de vidro. Não era água. Eu vi um elemento lá que não era água. Era como um mar, mas não era de água. Era como, não é, né? Como? É algo que João não sabe o que é, e ele tentou, e ele falou isso aqui, foi o
o mais próximo que ele achou, né? Para tentar explicar. É o semelhante a um cristal. E o versículo 6, né? E aí ele vai terminar dizendo que ao redor do trono haviam 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Criaturas estranhas como essa, porque são desconhecidas pelos homens, mais lindas, faz-nos lembrar da visão de Ezequiel. São seres criados por Deus. Não conhecemos porque residem no céu. Pela posição, são oficiais do gabinete de Deus, provavelmente querubins. Então, provavelmente, o que não viu aqui foram querubins, que assistiam ali diante de Deus, né? Ezequiel, vocês lerem lá no comecinho de Ezequiel, lá quando ele tem a visão dos querubins, quais são os seres que nos assustam porque a gente não conhece. É bem assustador. Se você for pegar Apocalipse para você ver a descrição de animais aqui, é bem... Né? É que ele falou simbólico, né? Eu sou simbólico, né? Bom, e aí nós vamos ver a descrição desses animais, né? Nós vamos ver aí que o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal com o rosto de um homem, e o quarto animal semelhante a uma águia. E aí é muito interessante que, na verdade, cada animal desse aponta para os 4 evangelhos e ministérios de Jesus. Isso é para a gente encerrar. Não está na apostila, foi uma anotação que está aqui. Aquelas anotações que eu te falei que eu sempre faço na Bíblia. Já vi. Alguma coisa que eu li na época e eu anotei. Então, vou trazer aqui para vocês. Muito bem, muito bem. Coisa boa, né, Guilherme? Eita, glória, hein? Eita, papai do céu. 4:7, né? E aí, qual é o primeiro animal que está aqui, ele descreve aí? Semelhante a um leão. O leão. Então, o primeiro animal é o leão. Qual é o outro animal? Bezerro. O bezerro. E depois? O outro não fala qual, mas é com o rosto de homem. Então, é o homem. O homem também, nós também somos um animal. Sim. Eles tinham o rosto de homem. Não, o animal é o próprio homem. Meu dá um rosto como de homem na minha Bíblia. É como de homem. E o quarto era uma águia voando. E aí, nós temos agora, aqui já é informação extra, bônus, né? Aponta para os 4 evangelhos e ministério de Cristo. O leão, dos 4 evangelhos, qual é o evangelho que mostra Cristo como leão? É o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, em Mateus ele escreve o evangelho dele, mostrando Cristo como rei. Leão é quem é o leão? Quem é o rei da selva? Né? Então, assim, Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Esse foi o propósito de Mateus de escrever o evangelho dele. Apresentar o rei, quem era o rei dos reis. Né? O segundo animal é o bezerro. Representa o evangelho de Marcos. O que o bezerro é para nós humanos? Serve para quê? É o quê? É o servo. E o que Marcos apresentou? Marcos apresentou para a humanidade, ele quis apresentar através do evangelho dele, um Jesus, embora Deus, servo. Mostrou um servo. Por isso que domingo, a mensagem que eu trouxe domingo, eu ia ler lá em Lucas, mas eu preferi ler em Mateus, porque Mateus ele trouxe exatamente a ideia lá do servo, né? E Jesus está indo lá, caminhando para Jerusalém, a caminho da morte, e aí o servo precisa dele,
você quer que eu te faça para me servir? Eu sou seu servo. É isso que Marcos ele demonstrar. Jesus que veio para servir. Né? O homem é o evangelho de Lucas. Não sei se vocês sabem, mas Lucas era médico. Né? E Lucas, no evangelho dele, ele tenta mostrar exatamente a humanidade de Jesus. De Jesus humano. Né? Ele escreve o evangelho dele na ótica de Jesus humano. Agora esse último é forte. Esse último é esse último é E aí, nós temos o quarto evangelho. Aí é o caos. Né? esse aí é o homem. Que é o evangelho de João. Né? E vai representar Filho de Deus. a águia. E aí ele vai representar o Jesus o quê? Filho de Deus. Deus. João, ele veio apresentar a divindade de Jesus. Jesus Deus. Então é isso daqui. Esse é o propósito do Papo. Por isso que tem 4 evangelhos. Cada evangelho Quem passou nele? apresenta um Jesus aí pra Eu gente. já sabia desse cara. Eu já conheci isso aí, mas me despertou algo aqui agora. Não. Eu já conheci, eu já conheço. Você me despertou aqui o águia. Eu tinha observado. Porque a águia, na mitologia grega, Eu conheci Apocalipse. a mitologia grega, a águia O medo da apresentação da aranha. né? Na mitologia grega, a águia apresenta a Deus. E ela tem voos altos, quer dizer, aí o João apresenta Deus. Né? A águia ali é interessante, né? E também Vamos encerrar então? Já? Já vai dar 10 horas. Semana que vem a gente vê lá os selos, né? O livro selado aí. E começa a ver aí o movimento da grande tribulação. Os 4 cavalos. E a gente vê, a gente vai até onde der para ir. E aí no der a gente para. E aí a gente vai entrar no recesso aí em janeiro. Quem sabe em fevereiro a gente pega de novo. E aí continua. Não tem problema nenhum, não. Pastor Daniel, todo esse evento que o João está vendo em cima, nesse que você acabou de explicar para nós, dentro de 7 anos, todo esse processo acontecendo dentro daquela tripulação lá no céu, ele vendo isso aí. E o que ele viu, o que eu narrei está só aqui no comecinho. Ainda tem muita coisa para falar ainda. Dentro de espaço de 7 anos. 7 anos. Em 7 anos, no céu acontece o tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui não é para salvação. Uma vez que foi arrebatado ou que ressuscitou aqui, salvação está garantida. O tribunal aqui é para quê? É para o julgamento das obras. Cada um vai ser premiado de acordo com a sua obra na terra. Responde a pergunta que a Milena fez, né? É isso. Mas quem fez aí o curso que a gente aí? Então, Você se foi arrebatado ou se ressuscitou, já está salvo. Agora vai passar por um tribunal para ser julgada a obra. Não é um tribunal de salvação, mas de premiação. Cada um vai ser premiado, galardoado, de acordo com a sua obra na terra. Né? Tanto que vai ter um texto que vai falar que João ele viu uma grande multidão com palmas nas mãos. Os mártires, que no último momento aceitaram Jesus e morreram, estão com palmas nas mãos. Palmas nas mãos, mão vazia. Ou seja, entraram no céu, mas estão com as mãos vazias. Mas pelo menos está lá. Não vão ganhar nada, não vão ganhar nenhum galardão, nenhuma premiação, mas está lá. Esses imagens aí vão morrer na grande tribulação. Esses que estão vão chegar de vazia, ficaram na grande tribulação. Morreram na grande tribulação. Então vamos ficar para vocês. Apocalipse 7,14, né? Amém? Vamos encerrar então. Pastor Valdeir vai fazer a oração do Senhor e vai dar uma consideração. Tá ótimo. Se for só aqui, tô dentro